Bem, problema 5 do capítulo 22. Este é um dos mais importantes. Qual seria o valor máximo que o potencial de membrana Vm poderia atingir durante o potencial de ação e o valor mínimo? Bem, aqui neste gráfico está a variação temporal do potencial de membrana durante o impulso nervoso. No eixo das ordenadas, nós temos o potencial de membrana, medido em milivolts, e no eixo das abscissas está o tempo, medido em milissegundos. Aqui nós temos 5 milissegundos. E essa então é a curva do potencial de membrana em função do tempo. Aqui ele tem um máximo e aqui um mínimo. A pergunta é isso: o que representa esse máximo e o que determina esse mínimo aqui nessa curva do potencial de ação? O potencial de ação segue a lei de Ohm, que é representada por duas equações, uma equação para o sódio e outra equação para o potássio. Na equação do sódio, por exemplo, nós vemos que a densidade de corrente elétrica de sódio através da membrana durante o potencial de ação é igual à condutividade do sódio para essa membrana, depende se o canal está aberto ou fechado, e vezes a diferença de potencial entre o potencial de membrana e o potencial de inércia do sódio. Uma equação equivalente existe para o potássio. Neste exercício, nós vamos considerar um axônio que tenha um potencial de repouso de menos 60 milivolts e um potencial de inércia de mais 40 para o sódio, inércia do sódio mais 40, e um do potássio de menos 80 milivolts. Para entender de que depende esse máximo e esse mínimo, nós vamos examinar as diferenças de potenciais em diferentes pontos dessa curva. O primeiro ponto que nós vamos tomar é aqui em t igual a zero, ou seja, antes de iniciar o impulso nervoso. O potencial de membrana nesta posição é menos 60 milivolts. Então nós vamos jogar na equação aqui. Aqui é menos 60, Vm igual a menos 60. E o potencial de sódio, de inércia, é mais 40. Então fica menos 60 menos 40 igual a menos 100. De modo que a diferença de potencial ali no repouso, aqui nós vamos colocar menos 100 para o sódio. Vamos representar o sódio aqui em cima e o potássio aqui embaixo. Como está aqui, ó, no repouso, ΔV do sódio sobre ΔV do potássio. Aqui o ΔV do sódio é menos 100 e o ΔV do potássio é mais 20. Como vejamos, no caso do potássio aqui, Vm é igual a menos 60, mais o potencial de inércia do potássio é menos 80, então isso dá mais 20. De modo que nós colocamos aqui mais 20, que é o mesmo que está aqui. Como o GNA e o GK são grandezas que têm valores positivos, então, se a diferença de potencial é negativa, o íon sódio entra. Aqui ele entra e o que é positivo geraria uma corrente, uma densidade de corrente positiva, então ele vai sair da membrana. Aí a gente nota que o sódio está sendo fortemente puxado para dentro da célula. Mas no repouso, o GNA, o canal tem poucos canais abertos. Quando o canal se abre, aí essa diferença de potencial gera uma corrente grande, porque o GNA sobe muito, sobe para um valor grande, e aí a densidade de corrente é grande. Então, quando inicia o impulso, o canal de sódio se abre, GNA fica muito grande, e aí ocorre uma grande entrada de íons de sódio, e íons positivos entrando dentro do axônio torna Vm
mais positivo aumenta o valor de Vm. Então o Vm vai subindo. Como o sódio só entra, só o sódio cria essa subida do potencial de ação. E como o potássio só sai da célula, ele que cria essa descida do potencial de ação. Tá? Então vejamos, para esse ponto ficou assim, os canais se abriram, o potencial de ação, o potencial da membrana foi subindo, aí chega aqui quando Vm igual a zero. Que valores, que diferença de potencial o íon sódio e o potássio estão enxergando quando Vm é igual a zero? Então a gente vem aqui na equação, se Vm igual a zero, aqui fica 0 menos 40, então dá menos 40. E para o potássio dá 0 mais 80, então dá 80. Agora o sódio ainda está sentindo uma força para dentro da célula, e se o canal está aberto, ele vai continuar entrando. Só que veja a diferença. Aqui nesse primeiro cálculo, a diferença de potencial do sódio era 5 vezes a do potássio. Agora, a do sódio é metade da do potássio. Ou seja, agora o potássio está sendo puxado mais fortemente para fora. E o sódio continua sendo puxado para dentro e ele vai fazer esse potencial aumentar. Agora vejamos neste ponto onde Vm é igual a 40 milivolts. Vamos ver o que acontece aqui. Acontece que a diferença de potencial fica zerada, porque aqui isso aqui é 40 menos 40 dá zero. Então, mesmo que o canal de sódio esteja aberto, o sódio não vai ser puxado para lugar nenhum, ele para de entrar na célula. E aí, quando ele para de entrar na célula, o potencial de membrana para de subir. Então, o máximo que é atingido aqui do potencial de membrana é o potencial de inércia do sódio, porque é quando a densidade de corrente vai a zero. Bem, como a abertura dos canais de potássio é mais lenta do que a dos canais de sódio, a esta altura os canais de sódio já estão se fechando, enquanto os de potássio estão abertos. E como o potássio sente uma força muito grande empurrando ele para fora, ele vai sair do axônio e com isso abaixar o potencial de membrana. E aí ele vai sair com muita força e vai seguir. Quando ele chega aqui, nós vamos encontrar as mesmas diferenças daqui, porque nessa altura é Vm igual o potencial de repouso, que é menos 60. E aqui vai dar a mesma coisa do que aqui. Então, o sódio está sentindo uma força para entrar, que é negativa, uma diferença potencial de menos 100. No entanto, aqui nesta posição, os canais de sódio já estão quase todos fechados. E aí a condutividade do sódio é muito baixa, de modo que aqui o sódio poderia fazer o potencial de membrana subir, mas como os canais já estão fechados nesta altura, neste tempo, então a corrente dele é baixa e continua predominante a corrente do potássio, que é de saída, porque a essa altura os canais de potássio ainda estão abertos e ele sente uma diferença de mais 20, que é uma força para fora. Então ele continua saindo até chegar nesse mínimo, onde o potencial de membrana coincide, né, que é menos 80, coincide com o potencial de inércia do potássio. E aqui nessa posição, a diferença de potencial para o potássio é zero. Daí, mesmo que o canal estiver aberto, que GK for grande, como a diferença de potencial agora é zero, a corrente gerada é zero. Ou seja, o potássio para de sair da célula e o potencial de membrana para de abaixar nessa posição. E aqui também é notável que a diferença de potencial para o sódio agora ficou menos 120,
mas a do repouso é menos 100. Então, o que, que o sódio vai fazer? Ele vai entrar um pouco mais no axônio, e entrando o potencial começa a subir de novo até chegar no repouso, nos valores de repouso. E aí então cessa o potencial de ação. Dessa forma fica bem claro que o valor mínimo da curva do potencial de ação é o potencial de Nernst do potássio e o valor máximo é o potencial de Nernst do sódio.